Pode ser. Boa noite, gente. Tudo bom? Vamos para mais uma aulinha hoje. Continuando aqui nossa matéria, né, de Direito da Criança e do Adolescente, área infracional. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de execução das medidas socioeducativas. Vamos lá? Então, primeiro, começar, né, do princípio mesmo. O que é o processo de execução de medida socioeducativa? A medida socioeducativa, o que é? A medida socioeducativa é uma medida jurídica que tem um conteúdo que ele é punitivo e pedagógico e que ela é aplicada para o adolescente autor de ato infracional após o devido processo legal. Então, tudo que a gente discutiu na aula passada sobre o processo de apuração de ato infracional, ao final pode ser aplicada uma medida para esse adolescente e essa medida ele tem um conteúdo duplo, atenção, ela é pedagógica, mas ela tem um caráter punitivo. É o que a gente discutiu, lembra, lá na primeira aula, direito penal juvenil, etapa tutelar. Então a medida não pode ser considerada só pedagógica, ela é punitiva, tanto que ela pode envolver privação de liberdade, mas ela também não pode ser puramente punitiva, ela tem que sempre ter um conteúdo pedagógico. Se ela tiver, naquele caso específico, um caráter unicamente punitivo, ou seja, se a gente verificar que naquele caso a medida não vai servir de nada para aquele adolescente ou para aquela adolescente, a medida não tem razão de existir, portanto ela tem que ser extinta. Segundo ponto importante, essa medida ela tem que ser aplicada sempre, né, após o devido processo legal, mas ela pode advir tanto de uma sentença quanto em razão de remissão, suspensiva ou extintiva. Ali ficou só suspensiva, mas podem ser as duas. Vocês lembram que a gente falou de remissão na aula passada? Então, a remissão é uma hipótese em que pode ser aplicada uma medida socioeducativa a um adolescente. O que diz? Sobre o processo de execução, tem algumas normas importantes no ECA, mas a gente vai ter o principal regulamento na lei que regulamenta o SINASE. Não sei se vocês já conhecem essa lei, recomendo inclusive a leitura, ela é uma lei de 2012, e ela vai trazer a regulamentação específica. Ela é mais ou menos o que é a LEP da execução penal para a área infracional da infância. O que diz o artigo 39 dessa lei? Ela vai dizer que para a aplicação das medidas de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, vai ser constituído um processo de execução. O que isso quer dizer? Houve um processo no qual o adolescente foi responsabilizado ou recebeu a remissão, vai se iniciar um novo processo. Esse processo vai ser o processo que vai cuidar da execução dessa medida. É um processo para cada adolescente. Então, veja, às vezes no mesmo processo você processou vários adolescentes, então 5 adolescentes são acusados de um ato infracional. Eles vão responder ao mesmo processo. Na hora da execução não vai ser o mesmo processo, cada um vai ter o seu. Obviamente, porque se a medida é individualizada, cada um vai ter que ser o seu processo, com a análise subjetiva de cada um dos adolescentes que estão lá. Procedimento idêntico vai ser adotado no caso de remissão como forma de suspensão. Ou seja, aplicou a remissão suspensiva, também vai se iniciar um novo processo de execução. Não vai ser nos mesmos autos em que a apuração estava ocorrendo. Desde logo, a gente já tinha falado um pouquinho disso na aula passada, medida aplicada em sede de remissão não tem internação-sanção. Lembram disso? Isso é uma discussão que de vez em quando aparece. Não existe. Descumpriu medida em sede de remissão, se for suspensivo o processo volta a ocorrer, se for extintiva não tem consequência jurídica. Outro ponto. De todas as medidas, a obrigação de reparar o dano e a advertência não vão ter um processo de execução quando forem aplicadas isoladamente. Vão ser executadas no próprio processo de conhecimento. Então, só vai abrir processo de execução se for prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação. Advertência ou reparação do dano, quando aplicadas isoladamente, ou seja, quando são aplicadas só alguma delas, vai ser executado no próprio processo de conhecimento. Beleza? Alguma dúvida até aqui?
Gente, princípios que regem essas medidas. Tá na lei. Primeiro vamos falar dos objetivos, antes de entrar nos princípios em si. Tá no artigo 1º, parágrafo 2º dessa lei que eu falei para vocês, SINASE. Primeiro objetivo, responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando sua reparação. Então vamos lá, primeiro ponto. Se a medida tem como objetivo responsabilizar o adolescente pelo ato, isso mostra que ela tem caráter sancionatório, caráter de punição. Ela está responsabilizando o adolescente por um ato que ele cometeu. Logo, se é sancionatória, todas as garantias jurídicas do processo penal e etc., do processo em si, tem que incidir. É a velha discussão que a gente está falando desde a primeira aula. Sempre que possível, incentivando a sua reparação. A gente vai discutir um pouquinho mais isso, mais a fundo, na questão da justiça restaurativa. Mas tenham já isso em mente. Segundo objetivo, integração social do adolescente e garantia dos seus direitos individuais e sociais. Então veja, a medida não pode ser nunca aplicada meramente como punição, isolamento do adolescente. Então, esse adolescente é perigoso, ele tem que ficar separado da sociedade. Isso não existe. A medida tem que sempre ter como objetivo a integração social do adolescente. Qual que é a outra consequência que a gente extrai disso? Excepcionalidade da privação de liberdade. Isso já estava lendo naqueles tratados que a gente viu logo na primeira aula? Excepcionalidade da internação, só pode ser aplicada como última ratio, só se nenhuma outra medida for adequada. Tudo isso volta aqui. Se a medida tem que ter como objetivo a integração social do adolescente, tem que ter muita cautela na internação. Terceiro objetivo, desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos. O que isso quer dizer? A sentença que aplicou a medida para o adolescente é o parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos daquele adolescente. Nenhum direito que não está restrito na sentença pode ser restrito para aquele adolescente. Então, assim, isso é comum na medida de internação, por exemplo, ou liberdade assistida, veja. É completamente descabido falar que o adolescente tem horário para ir para casa, para voltar. Nada que está na sentença, a gente pode restringir a liberdade do adolescente. É só exatamente o que está naquela sentença. Não existem outros direitos que vão ser privados que não sejam aqueles da sentença. E aí eu pergunto para vocês. O parâmetro máximo de privação de liberdade é a sentença. Se a sentença aplicou liberdade assistida, o adolescente descumpriu, o juiz pode aplicar a internação? O juiz pode modificar a sentença e aplicar uma mais gravosa? Porque, olha, está dizendo aqui que é o parâmetro máximo de privação de liberdade da sentença. Qual que é o problema? No artigo 43, o próprio SINASE traz a hipótese de substituição por medida mais gravosa. A gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente, com mais calma. Mas veja, a gente tem duas normas conflitantes. Então, uma norma diz a sentença é o parâmetro máximo de privação de liberdade e a outra diz não. O juiz pode substituir depois por uma mais gravosa. Claro que vai ter os requisitos, mas tenham isso em mente. Tem essas duas normas aparentemente conflitantes. Claro que o que a jurisprudência entende, não majoritariamente, né? Toda a jurisprudência entende é que pode sim substituir, principalmente por causa desse artigo aqui. Tá bom? Nunca vi nenhuma decisão judicial dizendo que não pode substituir medida por mais gravosa. Mas enfim, caso vocês se deparem com alguma situação dessa, aquela norma diz que a sentença é o parâmetro máximo. O que mais que o SINASE traz? O SINASE vai falar de competências, não competência judicial. Primeiro ele fala de competência em relação ao Poder Executivo, certo? O que é a União, o que os estados e o que os municípios têm que fazer em relação ao Sistema Nacional Socioeducativo. Competência judicial, Poder Judiciário, medida socioeducativa, sempre da Justiça Estadual. Sempre. Qualquer ato infracional, não importa se é cometido em prejuízo da União, ele vai ser sempre de competência da Justiça Estadual. Tá bom? O que cabe a cada um dos entes federativos em relação ao sistema? A União vai formular e coordenar o sistema, vai prestar assistência aos estados, vai manter o próprio sistema de informações. Então, se vocês entrarem, agora está fora do ar, mas no Ministério de Direitos Humanos vai ter lá o SINASE, então vai ter os dados do sistema no Brasil, problemas, etc. Toda essa avaliação
formulação de propostas, coordenação, cabe à União. Os estados são responsáveis por executar as medidas privativas de liberdade, ou seja, internação e semi-liberdade. Então, aqui em São Paulo, quem executa é a Fundação Casa, que é vinculada ao governo do estado. E os municípios são responsáveis por executar as medidas em meio aberto, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade. Então, não é o estado que vai executar essas medidas em meio aberto, são os municípios. O próprio SINAD diz que pode ser por entidade credenciada. Então não precisa ser a prefeitura diretamente, ela pode, por exemplo, contratar uma organização social para fazer esse trabalho, mas é de responsabilidade do município. Vamos lá, gente. Que princípios que o SINASE traz no artigo 35, que eu achei bacana a gente discutir. Então, primeiro, vamos lá. A execução das medidas socioeducativas vai se reger pelos princípios. Quais são? 1. Legalidade, vírgula, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto. Então, primeiro ponto, legalidade. O que é legalidade? A medida tem que estar prevista em lei, ela vai ser aplicada mediante devido ao processo legal e vai se reger exatamente pelo que determina a lei. Então não existe qualquer medida que não está prevista em lei e ela vai ser aplicada exatamente da forma que a lei determina. Qualquer alteração que não esteja prevista em lei é ilegal porque nós temos o princípio da legalidade. Isso aqui repete o que está na Constituição, na verdade. Né? Segunda parte desse inciso, a gente já discutiu isso aqui. O adolescente não pode receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto. Lembra que a gente discutiu? Isso estava em vários tratados. Inclusive, a gente discutiu a questão da suspensão condicional do processo na aula passada. Isso volta expressamente no SINASE. Então, um ato infracional que um adulto não vai ficar privado de liberdade, um adolescente nas mesmas condições também não pode. Então, um ato que o adulto vai receber suspensão condicional do processo, pena restritiva de direitos, regime aberto, etc. Tudo isso vai ter que ser levado em consideração na hora de se aplicar a medida socioeducativa para o adolescente. Ele não pode ter um tratamento mais gravoso do que um adulto nas mesmas condições. Alguma dúvida até aqui? Dois princípios importantíssimos, gente. Primeiro, excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos. Inciso 3. Prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e sempre que possível atendam às necessidades das vítimas. Então, em primeiro lugar, excepcionalidade. Veja só que ele não fala só a excepcionalidade da internação ou da privação de liberdade. Está falando de excepcionalidade da intervenção judicial. Então, a medida ela tem que ser sempre necessária. Se não faz sentido para o adolescente, não pode ser aplicada a medida, porque ela vai ser meramente punitiva. Então, a gente conversou aula passada um exemplo disso. Então, veja só, o adolescente comete um ato infracional e aí ele fica desaparecido, ninguém acha ele. Depois de 4 anos ele é localizado, já completou o ensino médio, está fazendo faculdade, está trabalhando. Faz algum sentido aplicar aquela medida, ainda que o juiz verifique que ele cometeu ato infracional? Veja, não faz nenhum sentido. Um dos pontos que a gente vai alegar, excepcionalidade da intervenção judicial. Qualquer intervenção judicial ela vai ser sempre excepcional. Se não tem sentido, não tem necessidade de qualquer intervenção judicial, não tem por que ter qualquer intervenção judicial. O juiz pode simplesmente não aplicar medida alguma. Aí a segunda parte do inciso 2 e o inciso 3. Autocomposição e práticas restaurativas. Elas têm que ser priorizadas. Então qual que é a meta? A meta é sempre pacificação de conflitos. A meta é você ter um processo dialógico entre autor, uma medida que também contemple os direitos da vítima, que pense na responsabilidade não só do adolescente, mas de todos e que busque reparar os prejuízos da ação. Então veja, uma vítima, por exemplo, uma pessoa que é vítima de um ato infracional de roubo, por exemplo. O que o Estado vai fazer? O Estado vai simplesmente punir o autor daquele ato. Ele não está pensando na vítima. Não tem preocupação em reparação da vítima, em encaminhar a vítima, sei lá, para um tratamento psicológico, caso ela tenha ficado traumatizada, qualquer coisa do tipo. O Estado unicamente busca punir o autor do ato ou do crime, caso seja adulto. E o que o SINASE está dizendo é o contrário. O que a gente tem que pensar é autocomposição, o que a gente tem que pensar é em como também olhar para essa vítima, ver o que ela necessita. Enfim, não atuar unicamente de maneira punitiva, tentar restaurar aquela comunidade, aquele conflito para que a sociedade, enfim, evolua de maneira pacífica, etc.
Um exemplo que a gente tem aqui em São Paulo é, por exemplo, ato infracional dentro de escola, ameaça, briga, etc. Faz algum sentido aplicar medida socioeducativa para um adolescente que brigou com outro? Assim, não faz o menor sentido. Bota os dois, conversa, chama a família, enfim, faz um processo de autocomposição que vai ser muito mais saudável, muito melhor socialmente do que simplesmente pegar aquele menino e botar ele na LA. Em abrigo também faz isso? Quando tem os problemas entre adolescentes durante abrigo? Deveria, mas muitas vezes não faz. Muitas vezes também é feito o boletim de ocorrência, está o processo e o adolescente vai ter medida socioeducativa. E aí, assim, qual que é o sentido? Inciso 5. Brevidade da medida. Então a medida ela tem que durar o menor tempo possível. Atingiu os objetivos, esgotou as possibilidades, ela tem que ser extinta ou substituída por uma menos gravosa. O menino está internado. E aí a Fundação Casa manda um relatório sugerindo, por exemplo, a liberdade assistida, dizendo, olha, o que a gente podia fazer aqui a gente já fez, está esgotado as intervenções, ele evoluiu bastante, a gente entende que ele tem que ir para o meio aberto. Pode o judiciário manter aquela medida dizendo que o ato foi grave, não, ele tem que ser responsabilizado, o ato foi muito sério, ele estava fora da escola quando estava em liberdade, etc. Gente, não pode. Princípio da brevidade. Tem que durar o menor tempo possível. Beleza? Individualização. Considerando idade, capacidade e circunstâncias pessoais do adolescente. Ou seja, tem que também considerar as características de cada adolescente, capacidade dele em cumprir a medida. Ela não pode ter um caráter unicamente punitivo. Então, aplicar uma medida que não faz sentido para aquele adolescente ou que ele não consegue cumprir, não é possível. Então, pensa um adolescente muito novinho, 12 anos de idade, você aplicar uma medida muito grave para ele, ele não vai ter condições de cumprir. Vai ser pior até. Então, tem que sempre ter isso em mente. A gente vai ver isso um pouco também na questão de saúde mental. Se a pessoa tem alguma questão de saúde mental que não consegue cumprir medida, isso vai ter que ser levado a sério também. Outro princípio, mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos. É mais ou menos também o que a gente estava falando. A medida tem que ser restrita aos objetivos necessários. Então, por exemplo, se a liberdade assistida já é suficiente para aquele caso, não pode ser aplicada uma medida mais gravosa. É a mínima intervenção possível. O judiciário tem que intervir o mínimo possível e da maneira menos gravosa possível. Se uma medida mais leve é suficiente, não tem razão para aplicar uma medida mais grave naquele caso. Outros princípios. Não discriminação do adolescente, em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, etc. E fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Isso aqui é super importante, principalmente em relação à internação. Medida de internação, ela necessariamente rompe, ou pelo menos enfraquece, vínculos familiares e comunitários. O adolescente ele fica isolado da sua família, isolado da sua comunidade. Então, mais uma vez, temos mais um princípio aqui que leva a gente à conclusão do quê? Que a internação ela é excepcional, ela não pode ser aplicada por qualquer caso, ela só pode ser aplicada como última ratio, quando for extremamente necessária e pelo menor tempo possível. Por quê? Porque ela rompe vínculos comunitários e familiares. Tranquilo até aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Então vamos lá, pessoal. Um casinho prático para a gente pensar. O adolescente foi representado por um ato infracional equiparado a crime de furto. Recebeu medida de internação. Sentença tendo sido julgada. Depois de 6 meses, a equipe da Fundação Casa sugeriu extinção. Mas a medida foi mantida. O que foi alegado? Que antes da apreensão ele estava em situação de rua, ele fazia uso de drogas, ele estava fora da escola e que ele precisava de um maior período de internação para sua ressocialização. O que vocês acham que dá para a gente pensar de princípios aqui que foram violados? Excepcionalidade. Brevidade. Fortalecimento dos vínculos. Mínima intervenção. Não discriminação. Não discriminação, porque ele era pobre e estava em situação de rua. Exatamente. E veja, isso aqui não é um caso isolado que eu tirei da cabeça, não, viu? É bem comum. Então veja só como a gente tem um monte, todos os princípios basicamente são violados. O que é isso aqui? Isso aqui é basicamente uma sentença menorista, período tutelar. Você está dizendo que para proteger pelas condições dele, você está punindo ele mais. Então veja como isso viola tudo que o SINASE diz que tem que ser os princípios e objetivos das medidas. Isso aqui é uma medida unicamente punitiva e, além de tudo,
é colocado como se fosse pelo bem do adolescente. Isso é basicamente como funciona a justiça da infância e juventude, para quem nunca trabalhou com ela. Coloca na sentença mesmo, na justificativa. Exatamente. O juiz fica vinculado a essa questão da equipe técnica, a esse laudo da equipe técnica? Não. Eu não sei se na aula passada eu falei disso. Acho que ele não é. Duas coisas. Em relação ao processo de conhecimento. No processo de conhecimento, se o adolescente está internado provisoriamente, em geral a equipe faz um laudo técnico sobre ele. Isso não é obrigatório pela jurisprudência, acho que do STJ, até se eu não me engano. Segundo ponto, o juiz não é adscrito a laudo nenhum. Isso seja na infância, seja no civil, em lugar nenhum. O juiz não é adscrito ao laudo. Mas claro que se ele está indo contra o laudo, ele vai ter que fundamentar o porquê. E você, na defesa de uma pessoa, se o laudo é favorável a ela e o juiz decide outra coisa, você tem um argumento fortíssimo para impugnar aquela decisão. Então chegou um laudo da Fundação Casa sugerindo a liberdade assistida e o juiz mantém a internação, você tem um argumento fortíssimo para impugnar. Mas não é concedido normalmente quando você faz apelação em falar isso. Porque direto eu pegava conhecimento casos em que as assistentes falavam que era para você ficar em liberdade, o juiz dava internação não era mesmo. Fazer apelação não é possível. Muitas vezes não rola. Na execução também. Muitas vezes não acontece, mas você tem um argumento. Então, dá para você fazer na execução fazer agravo, dá para fazer HC, enfim, e é legal. Você tem um argumento forte a seu favor, entendeu? Que é, a equipe técnica está dizendo que ele tem que ir para outra medida. Beleza? Alguém mais? Gente, competência em termos territoriais. Competência é o local onde o adolescente cumpre a medida. Então não é necessariamente o local onde ele cometeu o ato infracional, nem necessariamente o local onde ele reside, onde ele cumpre a medida. E aí a gente vai ver isso principalmente, por exemplo, em relação à medida de internação. Ele pode ter cometido o ato numa comarca, está cumprindo a medida em outra comarca. É onde ele está cumprindo a medida que vai ser o juízo competente. Isso aí tem expressamente uma resolução do CNJ, que é essa aqui. O acompanhamento na execução da medida e seus incidentes cabe ao juiz onde está sediada a unidade ou o serviço de cumprimento. Beleza? Isso é tranquilo. Aí vamos falar um pouquinho agora sobre questões específicas do processo de execução. Então, artigo 52. A gente vai ver com calma. O cumprimento das medidas, prestação de serviço de comunidade, LA, semi-liberdade e internação, que são as que têm processo de execução, ele depende de um negócio chamado Plano Individual de Atendimento, que é o famoso PIA. O que ele é? É um instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. O PIA vai ser elaborado pela equipe técnica do programa de atendimento. Então, se ele está na Fundação Casa, é a Fundação Casa. Se ele está em uma medida de meio aberto, vai ser a equipe técnica que vai atendê-lo nessa medida de meio aberto. O que tem que ter, no mínimo, no PIA? Avaliação interdisciplinar, objetivos que o adolescente se colocou naquela medida, quais atividades de integração social e capacitação profissional que vão ter na medida, quais vão ser as atividades de integração e apoio à família, quais vão ser as formas de participação da família e quais medidas de atenção à saúde que estão previstas naquele plano. Isso aqui é o mínimo que tem que constar do PIA. Beleza? Então vamos lá, definiçãozinha do PIA. Isso aí que a gente discutiu. Então, o PIA, ele é elaborado pela entidade que vai aplicar a medida, ela vai ser remetida para o juízo que está acompanhando a execução da medida. O PIA é um instrumento que vai regular a medida. Então veja, a equipe elaborou um plano individual de atendimento. Se os objetivos que estavam previstos nesse plano foram cumpridos, significa que a medida tem que ser extinta. Porque o PIA é o plano que vai regular aquela medida. Ele é a individualização da medida. A medida tem previsões genéricas, né, na lei. LA tem que ser assim, internação tem que ser assim. O PIA é como vai ser a medida para aquele adolescente. Então vai dizer, ele está fora da escola, então ele precisa fazer a matrícula, ele precisa retornar à escola. Ele tem uma questão de uso de drogas, então ele precisa fazer um tratamento no CAPS. Ele tem uma questão da família, a família está numa situação vulnerável. Então a gente vai fazer um encaminhamento daquela família para algum benefício, para o CREAS, etc.
o adolescente ele tem interesse em trabalhar, então a gente vai encaminhá-lo para um curso técnico profissionalizante de tal coisa. Então, o PIA é um instrumento de individualização daquela medida. Ele vai pegar aquele adolescente, vai avaliar como ele está e vai colocar quais são os objetivos e quais são as intervenções. Ele tem que ser elaborado em até 45 dias, ou, se for semi-liberdade ou internação, 45 dias no caso de semi-internação e 15 dias para medidas em meio aberto. Isso tudo aí, artigo 54, 55 e 56 do SINASE. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Entendeu? Se for sem internação, 15 Ó, 45 dias semi-internação, 15 medidas em meio aberto. Obrigada. Esse plano, ele é enviado para o juiz que está acompanhando a medida, as partes vão se manifestar e aí o juiz vai homologar ou não esse plano. Então ele é homologado judicialmente. Aí no artigo 41 e parágrafos vai trazer um pouquinho disso. Então, ó, recebeu o PIA, a autoridade judiciária vai dar vista, Ministério Público e Defesa, cada um vai se manifestar e aí o juiz pode ser pedido complementação, pode ser pedido impugnação. Então veja, se você é defensor daquele adolescente, você entende que tem metas descabidas, que tem intervenções que não fazem sentido, você pode impugnar judicialmente e aí o juiz vai decidir se concorda ou não. Então vou dar um exemplo que é bem comum. Medida de prestação de serviço à comunidade. Chega o plano individual de atendimento e aí a equipe sugere, a gente vai fazer a intervenção, quais são os objetivos da medida? Ele cumprir as horas, né, de prestação de serviço à comunidade, voltar para a escola e fazer curso profissionalizante. O que a gente alegava? Não, peraí. Prestação de serviço à comunidade, o único objetivo é cumprir as horas. Você não pode colocar objetivos alheios. Por quê? Porque nós temos o princípio da legalidade. A medida é aquela. Você não pode ampliar ela por decisão da equipe técnica. Isso, em geral, a gente conseguia. Então, prestação de serviço à comunidade só vai ter aquelas metas de cumprimento. Se a equipe quer matriculá-lo na escola, quer encaminhar para curso, pode ser intervenções, mas nunca objetivos. Isso não pode ser um requisito para o encerramento da medida. O único objetivo é cumprir as horas. Então, esse exemplo é bem comum. Mas veja, qualquer medida serve. Então, se é liberdade assistida e tem uma meta que vocês entendem que não tem o menor cabimento com aquele caso, ou que é impossível de cumprir, ou que não faz sentido por causa do adolescente, isso pode ser impugnado. Porque é o PIA que vai regulamentar a medida. Então, se tiver uma meta descabida, ela depois vai ser cobrada do adolescente e não vai encerrar o processo até aquela meta ser atingida. E aí, enfim, se não tiver nenhuma impugnação, o plano vai ser homologado pelo juiz. Ou se o juiz também não tiver nenhuma discordância. Se o juiz discorda, tem que elaborar um novo? Tem que elaborar um novo. Ou alterar, ou enfim. Ou ele simplesmente vai dizer, olha, isso aqui não é um objetivo. E ele mesmo vai tirar sem que a equipe se manifeste. Mas aí vai ser considerado só o que o juiz homologou. Vamos lá, reavaliação da medida. O menino está cumprindo a medida. Periodicamente, a equipe técnica que estiver acompanhando vai enviar relatórios para o juiz dizendo como ele está, como é que está a evolução dessa medida, como é que estão os objetivos, estão sendo atingidos. E essa medida vai sendo reavaliada. Ou seja, vai ter que ser sempre reavaliado se a medida ainda é cabível, se ela é pertinente, se ela faz sentido, se é necessária substituição. Então vamos lá. A medida tem que ser reavaliada no máximo a cada 6 meses. Ou seja, o prazo máximo que uma medida pode ficar sem reavaliação é 6 meses. Pode reavaliar menos que isso? Pode. Pode reavaliar mais do que isso? Ficar 7, 8 meses sem reavaliação? Não pode. É no máximo a cada 6 meses. O juiz, se necessário, pode designar audiência, ou seja, não é obrigatório. Chegou o relatório, a reavaliação pode ser feita simplesmente no processo, sem audiência. Se o juiz ou juíza entender necessário, ele pode designar uma audiência, mas não é obrigatório. Inclusive tem uma própria norma do SINASE que diz que ele pode ser reavaliado a medida pode ser reavaliada a qualquer tempo. Então, a qualquer tempo, a medida pode ser reavaliada. Prazo máximo, 6 meses. Se o juiz designar uma audiência, essa audiência tem que ser instruída com o relatório da equipe técnica.
E aí, novamente, voltando à pergunta, vai ter um relatório da equipe técnica. O juiz tem que seguir o que está escrito no relatório? Não, ele não fica adstrito ao laudo. Porém, se tem um laudo dizendo que a medida tem que ser mantida, tem que ser substituída, tem que ser extinta, aquilo tem um peso. Enfim, e é isso que eu coloquei aqui, né? O juiz ele tem que ter um embasamento técnico para reavaliação. Ele não precisa seguir exatamente o que está escrito no laudo, mas se ele está dizendo outra coisa, ele vai ter que se manifestar por quê, inclusive de maneira técnica. Parágrafo 2º, fundamental. Vamos lá, ó o que ele diz. A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. Então vamos lá, o adolescente está internado. O juiz pode deixar de substituir por uma medida menos grave falando que o ato infracional é grave? Não. Pode falar que o adolescente é reincidente? Não. Pode falar que ele está muito pouco tempo internado? Não. A lei está dizendo expressamente 3 questões que não podem, por si só, justificar a não substituição. Beleza? Chegou um relatório, o menino está internado, chegou um relatório sugerindo liberdade assistida. O juiz mantém dizendo que o ato é muito grave, o ato é roubo, o ato é homicídio, ele tem que ficar mais tempo para ser responsabilizado. Pode ser mantida a medida só com esse fundamento? Não. Pode ser mantido só dizendo que o adolescente é reincidente tem que ficar mais tempo? Não. Pode dizer que, não, são só 6 meses, o ato é muito grave? Não. Esses argumentos não podem ser os únicos. Tem que ter argumentos diversos. Quais são? Tem que analisar o cabimento da medida para cada adolescente, individualização, que é aquilo que a gente estava discutindo lá atrás. O juiz tem que dizer, olha, a medida de internação tem que ser mantida. Por quê? Porque ela é a mais adequada, porque o adolescente precisa disso, precisa daquilo. Tem que ser uma argumentação em relação às necessidades pedagógicas daquela medida. Não pode ser só o que está aqui. Beleza? Alguma dúvida? Com isso eu posso afirmar que a medida tem que ser progressiva? A gente vai entrar nessa discussão daqui a pouco. Os fundamentos de reavaliação, eles também estão na lei. Quais são os fundamentos para reavaliar a medida? É desempenho e adequação, que é isso que a gente está discutindo. Então, a medida é adequada ou não é adequada, o adolescente está desempenhando bem ou mal. Essas são basicamente as questões que a gente vai analisar. É aquele adolescente e o quanto a medida está sendo adequada para ele. Não é gravidade do ato, não é reincidência e não é, tá há pouco tempo. Então, olha só. Lembra que eu tinha dito? A reavaliação, substituição, suspensão, pode ser solicitada a qualquer tempo. Então, o prazo máximo 6 meses, mas a qualquer tempo, qualquer um pode pedir. Quem? Direção do programa de atendimento, ou seja, a própria equipe e a direção, né, que acompanham aquela medida, defesa, Ministério Público, adolescente, ou pais, ou responsável. Quais são os fundamentos que justificam esse pedido de reavaliação? Desempenho adequado do adolescente, ou seja, ele está indo bem naquela medida, ou o contrário, inadaptação do adolescente àquela medida, ou descumprimento reiterado das atividades que estão previstas no plano individual. Então, o plano individual prevê, por exemplo, que ele vai fazer um curso profissionalizante. E aí ele não vai, falta, perdeu a vaga, matricularam em outra, ele perdeu de novo. Isso aqui. Ou terceiro, necessidade de modificação das atividades que importam em maior restrição da liberdade do adolescente. Então, esses são os três embasamentos que a lei traz expressamente que justificam o pedido de reavaliação. São só esses? Não. A própria lei diz aqui, entre outros. Então, isso aqui é exemplificativo. Mas esses aqui são os que a lei diz, isso aqui justifica o pedido. O juiz pode indeferir o pedido de reavaliação se entender insuficiente a motivação. Se ele admitir o processamento do pedido, ele pode designar audiência ou não. Então, novamente, a audiência não é obrigatória para a reavaliação da medida. O juiz pode decidir sem nem ouvir o adolescente. Alguma dúvida até aqui? Primeira questão, então vamos lá. Diferença entre regressão e internação-sanção. São duas situações diversas, a gente já conversou um pouquinho isso no passado. Então vamos lá. O que é internação-sanção? Está lá no 122, inciso 3 do ECA.
é uma medida de internação que é aplicada por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Ou seja, o adolescente está cumprindo a medida de liberdade assistida, por exemplo. Ele reiteradamente vem descumprindo a medida e não tem justificativa para isso. O que o juiz pode fazer? Pode aplicar a internação, que é chamada internação-sanção. Qual que é a diferença da internação-sanção para a internação comum, internação como medida em si? A internação-sanção não pode ser superior a 3 meses. Então a internação-sanção ela tem um prazo máximo de duração, 3 meses. Ela tem um prazo máximo de 3 meses. Deu para entender a diferença? O que é a chamada regressão? A regressão é quando você substitui a medida por uma medida mais gravosa. Então você substitui a medida por uma semi-liberdade ou por uma internação. Qual que é a diferença? Quando você tem uma liberdade assistida e o juiz substitui ela por uma internação, ele está substituindo pela medida normal. Então é internação sem prazo determinado, que é a internação do próprio ECA. Não é essa internação-sanção. Então percebam, o menino está cumprindo uma medida em meio aberto. Ele está descumprindo aquela medida. 2 possibilidades vão se abrir. Uma, internação-sanção. Outra, substituição por medida mais gravosa. Beleza? São 2 possibilidades possíveis. Cada uma vão ter requisitos diferentes para sua decretação, mas elas são possíveis. O que a gente tem sobre a regressão, que é aquela que a gente falou, né? Que o próprio SINASE em tese admite. Ela só pode ocorrer em hipóteses excepcionais, após o devido processo legal, e ela tem que ser fundamentada em parecer técnico e precedida de prévia audiência. Veja que o SINASE está falando aqui, que a substituição por medida mais gravosa, inclusive a do inciso 3. Ou seja, ele está tratando da regressão, mas ele diz, isso aqui se aplica também para internação-sanção. Tem que ter o quê? Parecer técnico, então tem que ter um parecer da equipe técnica e tem que ter audiência para o adolescente ser ouvido. O que é muito comum de acontecer, principalmente no interior do estado? O adolescente está descumprindo a medida reiteradamente, o juiz simplesmente decreta a sanção e expede mandado de busca e apreensão. Isso é ilegal. Ele tem que marcar uma audiência e tem que ter um parecer técnico para qualquer uma dessas medidas, seja regressão, seja internação-sanção. É isso que diz também a súmula 265 do STJ. Veja só que essa súmula já é bem depois do ECA e da Constituição e ela ainda fala em menor infrator. É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. Então, nos 2 casos, tem que ser ouvido o adolescente e tem que ter parecer técnico. Beleza? Qual que é o artigo ali? Então. Deixa eu tirar isso daqui. Tô pra cá. Melhorou, né? Gente, outra questão importante. Resolução 191 do CNJ. É vedada a privação de liberdade do adolescente antes da decisão que aprecia a aplicação de medida prevista no inciso 3, internação-sanção. Mas isso aqui vai se aplicar também para regressão. Não existe uma internação provisória antes de decisão de regressão ou sanção. Beleza? O adolescente tem que ser ouvido imediatamente e aí o juiz decide. Um ato infracional, vocês lembram? O adolescente cometeu ato infracional. Ele pode ficar internado 45 dias até que o juiz apure os fatos e decida qual é a medida cabível. Se ele está cumprindo uma medida socioeducativa e tem dúvida se ele vai ficar na medida ou se vai ser regredido ou se vai ter sanção, isso tem que ser decidido imediatamente ou com o adolescente em liberdade. Não dá para o juiz decretar internação para depois marcar uma audiência e para depois decidir se vai ou não vai aplicar sanção ou regredir. Beleza? Isso aí de vez em quando acontece pelo interior aí. Não existe isso, não existe internação provisória nesse incidente aí de verificação se vai aplicar sanção, se não vai, se vai regredir ou se não vai.
Unificação das medidas. O que é isso? Na execução penal de adultos, como é que funciona se o réu tem mais, se o condenado tem mais de uma condenação? Em geral, o juiz vai somar as penas e aí vai decidir qual regime vai ficar. Como é que é adolescente? Não dá para somar pena, certo? Já que as medidas não têm prazo determinado. A decisão é a chamada de decisão de unificação. Então o juiz vai pegar as sentenças e vai unificar aplicando a mais adequada. Veja, não necessariamente ele precisa aplicar a mais grave, não necessariamente ele precisa... São duas LAs, ele precisa somar e aplicar a internação. Não existe isso. Ele vai pegar as duas guias de execução e vai analisar o caso concreto e decidir qual é a medida adequada para ser aplicada para aquele adolescente. Parágrafo 1º. Isso aqui é importantíssimo, gente. É vedado à autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento de medida socioeducativa ou deixar de considerar prazos máximos, excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução. O que isso quer dizer? Imagina que o adolescente cometeu um ato infracional, foi liberado, aquele processo está rolando, ele comete um outro ato infracional depois. Ele é internado provisoriamente, é internado, o juiz aplica a medida socioeducativa de internação. Passa ali 3, 4 meses, chega aquele primeiro processo, chega a sentença, também de internação. O juiz não pode determinar o reinício da contagem do prazo. Percebem? Não vai ser 3 anos e 4 meses. O prazo máximo vai continuar sendo 3 anos. Não tem reinício de contagem do prazo com relação ao ato infracional cometido antes da internação. Agora, se o adolescente, durante o cumprimento da medida, comete um novo ato infracional, está excetuada a hipótese. Aí ele pode receber uma nova internação, inclusive pode ficar mais do que os 3 anos inicialmente, mas é por ato cometido depois da sentença. Outra questão importante, que é o parágrafo 2º. O juiz não pode aplicar nova medida de internação por atos praticados anteriormente ao adolescente que já concluiu o cumprimento de medida de internação. Então, olha só. Vou voltar para aquele exemplo. O menino cometeu um ato infracional, foi liberado, está respondendo ao processo. Aí ele comete um novo ato infracional, é internado, fica 1 ano internado, aí o juiz aplica a medida socioeducativa de substituir por LA. Depois, quando ele está em liberdade, chega a sentença daquele ato infracional lá atrás, dizendo que ele tem que ficar internado. Essa medida de internação não pode ser aplicada. É vedada a nova internação. Vocês conseguem entender por quê? Alguém consegue pensar o motivo disso? Exatamente. Pense, se a medida é excepcional, se a medida tem que ser adequada para o adolescente, se o objetivo é a integração social, pensa só. O adolescente foi internado, cumpriu toda a medida, o juiz considerou que ele estava integrado socialmente, que ele cumpriu os objetivos, pode ser liberado, e aí faz sentido ele voltar para a internação, por um ato que ele cometeu lá atrás? Percebam, não faz o menor sentido com os objetivos das medidas. Para não ter dúvida, tem essa norma expressa aqui. 45, parágrafo 2º. Deu para entender? Ficou confuso? Todo mundo entendeu? Extinção. O Sinasa vai trazer as causas específicas de extinção da medida. Então, morte do adolescente, realização da finalidade, ou seja, os objetivos da medida foram alcançados, aplicação de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto. O que é isso? Lembra que o ECA permite que a medida só seja aplicada até os 21 anos de idade? Então, se o adolescente comete o ato com 17 anos e 10 meses, é aplicada a medida, ele vai continuar cumprindo depois dos 18. E se ele comete um crime depois de 18 anos e é condenado a pena em regime fechado ou semiaberto, a medida tem que ser extinta. A medida socioeducativa, claro. Inciso 4. Doença grave, que torna o adolescente incapaz de cumprir a medida, e outras hipóteses. Então, aqui a gente está falando de adolescente que
condenado a pena privativa de adolescente não, né? Já um jovem, a cumprir pena em regime fechado ou semiaberto. E se ele estiver preso provisoriamente, por exemplo? Ou se ele estiver em liberdade, mas respondendo um processo já como adulto? É o caso do parágrafo 1º aqui, ó. Se ele é maior de 18 anos, ele está cumprindo medida e ele responde a um processo, ou seja, não tem sentença, não tem trânsito julgado ainda, é o juiz que vai decidir se extingue ou se não extingue. Claro que como defesa dá pra gente sustentar a extinção, né? Se ele já está respondendo a um processo como adulto, não faz mais sentido ficar mantendo uma medida socioeducativa, né? Para aquele menino que já está, às vezes já está no CDP, esperando sentença, etc. Então não faz o menor sentido. Mas segundo o Sinase, vai depender do juiz. E a doença grave entra câncer, né? Porque também tem bastante caso de adolescente com câncer, mas ele ficava na provisória do mesmo jeito. Tanto que tinha que ir até liberar, que hoje não. É absurdo. Qualquer doença grave não faz o menor sentido manter. Mesmo Sim. se fosse a provisória, eu poderia alegar esse, porque fala da medida socioeducativa, né? Porque aí no caso que eu tinha visto era... Eu acho que dá para aplicar, assim, por uma questão principiológica do sistema, né? No Sinase está expressamente na execução, mas claro, não faz sentido você aplicar uma medida para depois extinguir dizendo que ele tem doença grave, se você já sabe, entendeu? Sim, né? Também tem os 45 dias dele. Exato. E o juiz tem que levar em conta a capacidade do adolescente de cumprir a medida antes de aplicar. Sim. Então veja, se o menino tem uma doença super grave, tem que ficar internado, etc., ele não tem condições de cumprir uma medida, talvez nenhuma medida. Porque eles alegavam que tinha o carro, né? Da Fundação Casa que poderia levar, né? Então sempre levava esporadicamente o adolescente para poder fazer o tratamento de câncer. Mas é isso, né? É praticamente uma tortura, né? O sofrimento de você ficar no cárcere com uma doença grave. Sim. Sim, já tá morrendo, né? Então, Exato. Tem uma doença grave, né? Gente, eu falei um pouquinho disso, mas lembrem só. A jurisprudência majoritária diz que o fato de completar 18 anos não implica em extinção da medida necessariamente. A medida ela pode ir até os 21 anos. Qual que é a questão? Acho que eu falei com vocês um pouquinho na primeira aula. O ECA, no artigo 2º, parágrafo único, diz que nos casos expressos em lei, aplica-se o estatuto à pessoa entre 18 e 21 anos. A gente tem expressamente na lei para quais medidas? Internação e semiliberdade. Não tem previsão expressa para LA, PSC, advertência, reparação do dano, não tem. Então, em tese, teria que extinguir. Porém, o que a jurisprudência considera é que não, pode manter. Sua pergunta agora. Muita atenção, ao contrário da LEP, não existe um sistema progressivo. Não tem esse sistema no ECA. Ele não tem que estar internado, ir para a semiliberdade, depois ir para a liberdade assistida, para depois extinguir. A medida, no momento da reavaliação, vai ser aplicado a medida que for mais adequada, ou se não tiver medida mais necessária, vai ser extinto. Então, se ele está em internação e ele cumpriu os objetivos e não tem mais razão para manter medida, a medida tem que ser extinta. Ou se ele está em internação e o juiz considera que o adequado agora é uma liberdade assistida, ele não precisa passar para uma semiliberdade. Percebem? Ou ele vai direto para LA, ou extingue. A cada momento, aplica-se a medida mais adequada para aquele adolescente específico, naquele momento específico. Não é um sistema progressivo. Tem até uma tese institucional da Defensoria, depois recomendo que vocês deem uma olhada, que fala sobre isso. Eu não lembro agora o número, gente, mas não existe sistema progressivo na infância. Aqui é o que a gente estava discutindo, né? A jurisprudência entende que o magistrado não fica distrito ao laudo. Então, mesmo que o laudo técnico diga que é para substituir, para o bem ou para o mal, ou extinguir, o juiz não está distrito. Ele vai tomar a decisão que ele achar mais adequada. Ao contrário do senso, não existe esse sistema progressivo, o adolescente pode cumprir todos os 3 anos no regime fechado. Pode. Isso não seria um tratamento mais gravoso do que é dado para um adulto? Dependendo do caso, pode ser. Mas aí vai ter que individualizar. Analisar o caso, exatamente. A medida de internação, ela vai durar no máximo 3 anos. E aí o juiz pode manter 3 anos, ou ele pode extinguir antes, ou substituir antes, vai depender do caso concreto. Mas na LEP não tem muita escolha, né? Na LEP ele é progressivo. Ou vai ter livramento condicional, ou vai ter progressão, etc. Aqui não. Aqui vai ter sempre reavaliação e vai aplicar a medida mais adequada ao caso. Porque nunca extinta a internação, sempre substitui.
substituído por LA, normalmente eu sei. É a prática, mas veja que isso é uma violação, Sim. porque eles estão aplicando a LEP para adolescente. O SINASE tem no artigo 49 também direitos individuais do adolescente que está cumprindo medida. Veja que, claro, a lei diz aqui, mas nem precisava, né? Sem prejuízo de outros previstos em lei. Então, todos os direitos que não foram restringidos pela sentença são mantidos. Então, todos os direitos constitucionais o adolescente mantém, todos os direitos que estão no ECA o adolescente mantém. E ainda tem esses aqui que ele diz expressamente. Inciso 1, ele tem o direito de ser acompanhado por seus pais ou responsável e por defensor em qualquer fase do processo. Qualquer fase ele tem direito a pedir a companhia dos pais, do seu responsável e de um defensor. Inciso 2, isso aqui é importantíssimo, gente. Olha lá. O adolescente tem direito a ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade, vírgula, exceto no caso de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, caso em que ele vai ser internado na unidade mais próxima do seu local de residência. Então vamos lá. É direito do adolescente cumprir medida em meio aberto quando no local de residência não existir unidade de privação de liberdade. É direito dele. Qual é a única hipótese que o SINASE permite que ele cumpra a medida de internação fora, ou semi-liberdade, fora da comarca de residência? Nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, um adolescente que reside em Mococa e comete um ato infracional de tráfico de drogas, não tem unidade da Fundação Casa lá, pode cumprir medida em São Paulo? Não pode. Viola o inciso 49, o artigo 49, inciso 2. Adolescente que está em registro e comete ato infracional de furto, pode cumprir medida socioeducativa de internação ou semi em São Paulo? Não pode. Isso viola expressamente o artigo 49, inciso 2. Expresso. Ele diz exatamente a norma e ele diz exatamente a exceção à norma. Está aqui. Só que essa norma vem sendo ignorada pelos tribunais. Então saibam disso. Apesar da norma ser expressa, vigente, ela é ignorada. Beleza? Alguma dúvida desse inciso? É bem importante, gente. O tráfico de drogas também vai entrar nisso daí, né? Exatamente. Tráfico de drogas não tem violência, não tem grave ameaça. Então, um adolescente que comete o ato de tráfico de drogas só pode cumprir internação ou semi-liberdade se tiver unidade na sua local de residência. Senão, não pode. Tá bom? Eu não entendi, eu confundi agora. É grave, ali embaixo tá, mas em caso de ato sem violência ou grave ameaça é vedada a internação fora da comarca. Que cometeu? Não, ó, eu só tô reforçando. Ó, em caso de ato sem violência ou grave ameaça, é vedada a internação. Só que os tribunais não estão aplicando isso. Não sei se ficou confusa a minha frase. É que agora ali que lá em cima tá, exceto nesse caso de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Ó, é direito ser incluído em programa de meio aberto, exceto nos casos de ato infracional mediante grave ameaça. Aí ele pode ser incluído numa internação fora da sua comarca. Beleza? Se for roubo ou homicídio, exato, estupro, aí ele pode cumprir medida de internação no local fora da sua residência. Se for um ato sem violência ou grave ameaça, não pode. Tem direito a ser incluído em medida em meio aberto. Imagina. Alguém mais ficou... A redação é um pouco confusa, mas deu para entender? Aí tem outros direitos importantíssimos, né? Então, olha, ele tem que ser respeitado na sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e religião. Ele tem direito a peticionar as autoridades. Ele tem que ser informado por escrito das normas. Ele tem que receber informações sobre o seu processo. Tem direito a receber assistência integral à saúde. Atendimento de creche pré-escola, se ele tiver filho ou filha. Todos os direitos processuais que estão previstos no ECA. Esse parágrafo 2º é importante também.
Presta atenção. A oferta irregular de programa de atendimento em meio aberto não pode ser invocado como motivo para aplicação ou manutenção da medida de privação de liberdade. O que isso quer dizer? O juiz fala, olha, até dava para aplicar uma LA, mas como LA é uma porcaria aqui, eu vou aplicar internação. Isso não pode ser alegado. Não dá para dizer, a medida em meio aberto não é boa, é irregular, não está funcionando direito, por isso eu vou internar. Isso não é motivo para aplicar a medida mais grave. Isso está expresso. Seria óbvio, né? Bem óbvio, mas enfim. Tanto não é que o Sinásio colocou expressamente aqui. Beleza? Deu para entender? Gente, aí especificamente os direitos do adolescente privados de liberdade. Está no artigo 124 do ECA. Tem direito de entrevistar-se pessoalmente com um representante do MP, peticionar qualquer autoridade, avistar-se reservadamente com seu defensor, ou seja, tem direito a conversar com o defensor sem que ninguém esteja presente no local, reservadamente, ser informado da situação, ser tratado com respeito e dignidade, permanecer internado na mesma localidade ou na mais próxima ao domicílio de seus pais, receber visitas ao menos semanalmente, correspondência com familiares, acesso aos objetos de higiene, habitar um alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade, escolarização e profissionalização, atividades culturais, esportivas, lazer, ter acesso aos meios de comunicação social, assistência religiosa, manter seus objetos pessoais, receber seus documentos pessoais quando for liberado. Gente, só uma coisa, eu deveria ter falado no começo, não falei. Depois dei uma lida no ECA sobre cada medida específica. O ECA regulamenta certinho cada uma delas. Eu estou falando bastante da internação porque é que dá mais questões. Mas deem uma lida, o ECA diz exatamente o que é cada medida, como tem que ser cumprida. Isso aqui é um tema, gente, que é muito debatido sempre, dá muito problema e acho que isso pode ser cobrado em prova. Um adolescente em conflito com a lei, que tem alguma questão de saúde mental, de transtorno mental, ou que faz uso problemático de drogas. O que diz o Sinásio? Vamos lá. Artigo 64. O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que tem indícios de transtorno mental, deficiência mental, deve ser avaliado por uma equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. Então, primeiro ponto. É direito dele ser avaliado não pelo magistrado, não é o que o magistrado acha. Por uma equipe técnica multidisciplinar. Então, vai ter um profissional de saúde, psiquiatra, psicólogo, assistente social, pedagogo. Essa equipe tem que seguir as normas do SUS e do SINASE. Essa avaliação vai subsidiar qual vai ser a terapêutica necessária para aquele adolescente, que inclusive pode ser aplicado no PIA. Então, por exemplo, o adolescente tem uma questão de saúde mental grave, ele precisa de acompanhamento médico para isso. Isso pode ser incluído no PIA dele. A gente vai problematizar um pouco isso mais, mas isso pode estar no PIA. As informações vão ser sigilosas. E aí, parágrafo 4º. Excepcionalmente, o juiz pode suspender a medida, se ele achar que é melhor para os objetivos terapêuticos daquele adolescente. Então, veja, se o adolescente precisa ficar internado, ou o adolescente precisa de um tratamento que vai consumir muito tempo, ou ele precisa fazer um tratamento e naquele momento percebe-se que ele não tem condições de cumprir uma medida, porque ele tem uma questão muito séria, o juiz pode suspender a medida socioeducativa. Mas atenção, ele também pode extinguir a medida, se ele achar que é o caso. Artigo 112, parágrafo 1º. A medida vai levar em conta a capacidade de cumpri-lo. Lembra? A gente tratou disso. O próprio SINASE coloca nas hipóteses de extinção, lembra? Uma condição de doença grave que torna o adolescente incapaz de cumprir a medida. Então, o adolescente tem uma questão de saúde tão severa que não tem a menor condição de cumprir a medida. Então, pense em alguém que tem uma condição de transtorno mental que não consegue nem entender o que é a medida,
Então, assim, não faz o menor sentido eu ficar obrigando ele a ficar na Fundação Casa ou a cumprir uma medida de liberdade assistida, porque a questão é de saúde. Não faz sentido aplicar uma medida pedagógica se aquele menino não vai ter condições de cumprir. Até aqui, tudo bem? Parágrafo 7º, gente, isso aqui é o mais importante de todos. O tratamento que vai ser aplicado àquele menino tem que observar o previsto na Lei 10.216, famosa Lei Antimanicomial, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Recomendo muito a leitura dessa lei. É uma lei pequena, ela é fundamental, importantíssima, e ela é descumprida reiteradamente, mas é uma das maiores conquistas que a gente teve no país em termos de saúde. O que essa lei trata, basicamente? É uma lei chamada luta antimanicomial. Vocês já ouviram falar na luta antimanicomial? Como é que era 30, 40 anos atrás a questão de saúde mental no Brasil? Como é que era o tratamento? O tratamento, como o nome já diz, era manicomial. Ou seja, você pegava aquelas pessoas, jogava todas num manicômio, num hospício, largava elas trancafiadas pro resto da vida. Essa lei, o que ela vai dizer? Ela é fruto de uma luta enorme, dizendo não, isso é desumano, isso é crueldade, isso é absurdo, isso não tem nenhuma finalidade terapêutica, isso é puramente higienista. Então o que ela determina? A pessoa tem direito a um tratamento humano, ou seja, nada daqueles tratamentos desumanos que rolavam em manicômio, hospital psiquiátrico, etc. Tudo isso. Qualquer tipo de choque elétrico, enfim, coisas bizarras. A internação só pode ocorrer quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Ou seja, não pode ter internação psiquiátrica no caso em que a pessoa pode ser tratada de maneira ambulatorial. Ou seja, ela pode ficar em casa e ir para o tratamento, tomar remédio, sei lá o que for necessário naquele caso. Não pode haver internação quando for possível tratamento ambulatorial. Só pode ter internação quando esses recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Ou seja, tentou-se uma medida em meio aberto, medida eu digo em termos genéricos, não medida socioeducativa. Tentou-se o tratamento em meio aberto e não deu certo. É vedada a internação em instituições com características asilares. O que é características asilares? É de isolamento, manicômio. Então você largar a pessoa lá dentro, trancar, jogar a chave fora e deixar ela. Isso é vedado. A internação ela tem que ser breve, ela tem que ser só pelo prazo necessário. E tem que sempre priorizar o quê? O tratamento extra-hospitalar. A prioridade é o atendimento na rede pública, que é a rede de atenção psicossocial. Sempre prioritariamente em liberdade. Então, conclusão importante pra gente, medida de internação não é adequada, não é local adequado para tratamento de pessoa com transtorno mental ou para pessoa adolescente que está fazendo uso abusivo de drogas. É muito comum a gente ver por aí adolescente sendo internado na Fundação Casa e a justificativa é ele faz uso abusivo de drogas. Ou então ele tem uma questão de saúde mental. Isso não é motivo. Fundação Casa não é hospital, medida socioeducativa não é tratamento. Tratamento médico é na RAPS. Beleza? Deu para entender o ponto? Isso é uma questão que está sempre em discussão. Enfim, mais cedo ou mais tarde vai cair em alguma prova por aí. É fundamental ter isso em mente. Então recomendo novamente, leiam a Lei 10.216. Tudo tranquilo? A gente vai ter também os regimes disciplinares. Então, olha só. Toda entidade de atendimento tem que ter um regimento interno, um regimento disciplinar, que vai ter algumas questões obrigatórias. Então, ele vai ter que tipificar expressamente quais são as infrações leves, médias e graves e quais as sanções. Então, a Fundação Casa, por exemplo, tem um regimento interno que vai dizer expressamente o que é falta leve, o que é falta média e o que é falta grave. Então, não pode inventar da cabeça uma falta grave do adolescente. Tem que estar previsto expressamente no regimento interno e a punição vai ser aquela prevista. Tem que ter um processo formal, instalação formal de processo disciplinar.
Então, qualquer sanção que vai aplicar para o adolescente que cometeu uma falta disciplinar dentro da Fundação Casa, por exemplo, tem que ter instalação de um processo disciplinar. Ele tem que ser ouvido, a sanção tem que ser de duração determinada, não pode durar para o resto da medida. Tem que ter previsão de circunstâncias que atenuam ou agravam a sanção. Tem que ter garantias de defesa. Tem que ter recursos cabíveis previstos. E essa falta ela tem que ser apurada por uma comissão com no mínimo 3 integrantes. Beleza? O que mais que a lei vai trazer? Nenhum sócio-educando pode desempenhar a função de apuração ou de aplicação das sanções, é a própria entidade que tem que aplicar. Não vai ser aplicada a sanção sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar e devido processo. Então, basicamente, o que a gente tem na Constituição, tem no ECA, tem no Senado, ele vai repetir aqui em relação à sanção disciplinar. Então, veja, por exemplo, o adolescente desrespeitou um funcionário da unidade. Se ele vai sofrer uma punição administrativa em relação a esses fatos, o que tem que ter? Previsão expressa e anterior no regimento interno, previsão de qual vai ser a sanção e tem que seguir o processo disciplinar que está previsto naquele regulamento. Beleza? Então, todas as garantias que a gente tem para um processo judicial tem também no processo administrativo em relação a faltas disciplinares dentro da unidade de internação. E aí, assim como, enfim, no processo legal, também não vai ter falta disciplinar se for coerção irresistível, força maior, legítima defesa, etc. Beleza? Gente, violações de direitos dentro da internação. Infelizmente, é muito comum que adolescentes tenham seus direitos violados dentro de unidades de privação de liberdade. Então, tortura, agressão física, agressão verbal, humilhação, tudo isso, infelizmente, é comum. O que diz a recomendação 49 do CNJ? Também recomendo que vocês deem uma lida. Primeiro, que os tribunais, é uma recomendação para os tribunais observarem o protocolo de Istambul. Esse protocolo ele vai falar sobre como a autoridade tem que lidar com casos de tortura. Então, quais são as provas que ele tem que ir atrás, o que ele tem que pedir, o que ele tem que fazer. Então, tem que ouvir a vítima, tem que pedir laudo do ML, tem que pedir foto, tirar foto se tiver, tem que pedir lista de presos, etc. Então, sempre que chegar ao conhecimento de magistrados, notícias concretas ou fundadas da prática de tortura, ele vai ter que pedir para um perito médico legal a análise daquela pessoa, um laudo de ML. E aí vai ter um monte de coisa. Então, se vocês receberem, enquanto defensores, uma denúncia de violação de direitos, então imagina que a mãe de um adolescente vai lá no atendimento e fala para vocês, olha, meu filho está sendo torturado na Fundação Casa. Qual que é uma das possibilidades que vocês têm? Pedir as providências nos termos da recomendação 49 do CNJ. Ponto importante. O ECA vai prever expressamente um procedimento de apuração de irregularidades em entidades de atendimento. Então, se tem irregularidades, por exemplo, na Fundação Casa, o ECA diz expressamente um procedimentozinho que tem que ser seguido. Porém, o que o ECA diz? Que esse procedimento vai iniciar mediante portaria, ou seja, o próprio juiz de ofício, ou pedido do Ministério Público ou Conselho Tutelar. Não tem defensoria pública aí, como legitimado para pedir isso. Mas veja, o fato de a gente não estar legitimado para poder fiscalizar e pedir a aplicação de punição na entidade de atendimento não significa que a gente não vai fazer nada. A gente tem o direito, que a gente já viu, entrevista reservada com o adolescente e, havendo violação de direitos, peticionar a autoridade competente. Então, tem o direito de petição. Então, você pode ir lá e pedir para o juiz tomar providências, muito embora a gente não seja expressamente legitimado para pedir isso aqui. Aí cabe ao juiz instaurar ou não. Beleza? Provisória também. O quê? Na provisória também. Qualquer forma. Violação de liberdade. Exatamente. Qualquer irregularidade em entidade de atendimento que viole o direito do adolescente, claro.
Gente, aí a última coisa, que é um ponto também, a gente lidou um pouquinho disso ao longo da aula de hoje, que é a questão da justiça restaurativa. O que é justiça restaurativa? Eu trouxe uma definiçãozinha aqui que, sei lá, se vocês quiserem anotar. É um processo de resolução de conflitos que, ao contrário do que a gente tem normalmente, como é que é a nossa justiça normal? Você tem um conflito. E aí você vai ter um processo judicial que vai aplicar punição a uma dessas pessoas. Então não é um processo que se preocupa em efetivamente resolver o conflito. Ele simplesmente vai punir o autor de um ato. Percebem? A justiça restaurativa ela tem um outro princípio. Então ela busca resolver o conflito por meio de um processo participativo, no qual as pessoas afetadas, direta ou indiretamente por um fato, se reúnem voluntariamente, estabelecem um plano de ação que garanta o direito de todos, com esclarecimento e atribuição de responsabilidades a todos. Então, se a justiça penal relega a vítima a um segundo plano, ou seja, a vítima no processo penal é considerada unicamente uma testemunha para você condenar alguém, na justiça restaurativa, a vítima restabelece sua importância. Então, busca-se propiciar uma solução justa para o conflito que atenda inclusive aos interesses da vítima, ao invés de simplesmente punir o autor da infração legal. Então, você vai ter um círculo de justiça restaurativa no qual vai se buscar compor os conflitos por meio de um diálogo, visando a reconstrução daquela relação comprometida. O SINASE abre a possibilidade. Lembra que a gente falou lá atrás? De formas restaurativas de resolução de conflitos, etc. É isso aqui. O que essa justiça restaurativa permite? Ela permite a reconciliação do adolescente com o ofendido, ou seja, com a vítima e com a comunidade. Permite reparação do dano, ela tem ênfase na prevenção, ela desjudicializa a resposta ao ato, ou seja, ao invés de um processo judicial, você pode ter esse processo que é comunitário, de diálogo, e fortalece, no final das contas, os laços da comunidade. Então, fortalece a integração social do adolescente com a sua comunidade. Deu para entender? Ficou dúvida? Alguma coisa? Então é isso, gente. Sobre a aula de hoje, ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo? Deu para entender? Pois não. Fiquei com dúvida, na verdade, eu não interrompi. Sobre regressão e internação, eu não fiz a definição aqui de regressão. Eu coloquei de internação, função, mas não regressão. Tá, a regressão, o que ela é? A regressão é a substituição de uma medida por outra mais gravosa. Então, por exemplo, o adolescente está cumprindo liberdade assistida. E aí ele começa a descumprir aquela medida. A internação-sanção o que é? O juiz aplica uma medida de internação como punição pelo descumprimento, mas ela vai ter um prazo máximo, que é o de 3 meses. Então a internação-sanção é aquela do artigo 122, inciso 3 do ECA. A regressão o que é? Ele vai substituir a medida de liberdade assistida por uma medida de internação. Então ela não vai ter prazo de 3 meses para acabar, ela não é só punição pelo descumprimento, ela é uma medida. Então vai começar uma medida, vai fazer o PIA, vai vir relatórios periódicos, e aí depois ele vai reavaliar, substituir, extinguir, etc. Então você troca a medida de LA e começa uma medida de internação. Beleza? Obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida? Então é isso, gente. Valeu!